Boa noite, povo bonito. Graça e paz, igreja mais linda da região noroeste. Vou melhorar, tá? Graça e paz, igreja mais linda da região noroeste. Dos bispos e pastores mais lindos de Goiânia. Aí só saiu uns dois amém, né? Porque... olha para o bispo e para os pastores. Gente, eu vou pedir com muito carinho, se você puder, até porque a Isabela vai tirar umas fotos. Vamos tentar nos achegar o máximo possível para frente. É porque assim, é conteúdo, eu vou trazer muita informação, vou te dar liberdade, tem muita projeção para passar, claro que dentro do horário, mas os que puderem, dá esse carinho para a gente, chegar um pouquinho mais próximo, a gente ficar mais juntinho, o pessoal que está na outra ala, para a gente poder compartilhar isso junto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma assim absoluta e plena, querido, por onde eu vou eu apresento, faço as minhas apresentações, não tenho dificuldade nenhuma, apresento minha família, apresento os nossos projetos, apresento os nossos livros, assim, algo que eu tenho assim como prática, apresento o bispo, a igreja que eu congrego, a bispo, apresento eles com muita honra. Apresento a parte ministerial minha quando eu viajo, a partir do Eurípides. O Eurípides é uma primeira geração do Cote. Cote, os pastores conhecem ele da igreja, o bispo conhece, o material do Cote. E então, a partir da EFOL Brasil, a gente tem rodado aí o Brasil e rodado também aí, ministrando sobre família. Lancei um livro e hoje... eu vou estar falando um pouco dele aqui para vocês, essa temática, tá? Esse primeiro livro, os irmãos já conhecem, que é o livro que mais sai, que é um carro-chefe, que é Colocando a Casa em Ordem, Discernindo as Lágrimas. Aqui eu conto bastante a minha história. Esse livro aqui, que hoje tem sido assim, algo relevante, que é o Lidando com as Feridas, que o bispo tinha falado que vamos ter uma agenda no primeiro semestre e uma no segundo, Uma dessa agenda eu quero trazer aqui para os irmãos, o meu seminário de cura emocional. E esse é o meu lançamento, querido, é o meu lançamento que eu quero apresentar para vocês. O conteúdo que eu vou estar falando hoje está focado nesse livro, pega algumas coisinhas do outro, mas esse especial está nesse livro aí, está ali disposto, a Isabela vai estar ali no final, o bispo no final disse que vai falar um pouquinho de cada livro aí, tá bom? Então, queridos, acompanhem comigo. Eu quero, assim, ser bem claro com os irmãos, já ser bem direto, até porque nós precisamos caminhar. Vou te dar toda a liberdade para tirar foto, anotar. Eu trago conteúdo, tá? O bispo pediu para mim não passar, terminar antes da meia-noite, porque é dia 31, dia corrido amanhã, Calma, irmãos. 9h30, 9h40 é antes da meia-noite. Eu falo assim já para os irmãos assustar. Então, eu tenho muitas imagens, eu trazer umas imagens fortes. Eu nunca ministrei o que eu vou ministrar aqui hoje. Tem conteúdos, algumas coisinhas que eu falei no meu seminário do ano passado, que eu ministrei aqui, no final do ano passado, e também que eu falei em alguma pregação ou outra. Mas eu vou trazer imagens, literalmente, eu vou ser bem franco, não é uma mensagem agradável, não é. Oxalá, queira Deus, que tivesse mais irmãos aqui, não é nem por causa do conteúdo, não é por isso, é porque eu sei o que Deus me entregou e o que eu vou passar para vocês aqui hoje. Repliquem, tire foto. Eu não sei, eu tinha pedido para gravar, eu não sei se o Marquinhos conseguiu lá, o bispo, o senhor chegou a falar com ele? Se ele conseguir gravar para poder ficar na rede, que é algo que vocês vão entender esse conteúdo, tá bom? Que conteúdo, pastor? Fé e família, projetando a família para 2025 receber porção dobrada, projetando essa família, fé e família, que já é uma porção dobrada, fé e família, projetando isso. E para a gente falar desse projetando, você percebe que a palavra está no gerúndio, Então é uma continuidade, projetando, Não significa que o que eu fizer agora eu não posso fazer daqui um mês, 2 meses, enfim. Na verdade, nós queremos fazer isso, por isso que eu sempre apresento, se vocês perceber, na maioria dos títulos dos meus livros, é no gerúndio, lidando, discernindo, lidando com as feridas do passado, discernindo as lágrimas. Esse livro que eu estou trazendo em exclusividade, esse conteúdo, que é discernindo a visão familiar. Por quê, querido? Porque tem que estar no gerúndio.
Porque discernir, talvez vou discernir hoje de uma forma, amanhã de outra forma. Então, se atente para o que eu vou falar aqui. Vou ser bem objetivo, mas eu preciso ser prático na vida de vocês, deixar bem claro esse desejo que os irmãos anotem, que os irmãos tirem foto, use o celular aí se for para o bloco de notas, se você não trouxe papel e caneta, né? Caneta eu devo ter umas 10 aqui, papel não tem não, mas se os irmãos quiserem anotar, eu tenho certeza que nós vamos entregar. Projetando a família para receber essa porção dobrada, 2025. Antes de ler o texto, né, de falar algo mais sucinto assim, bem claro para os irmãos, eu queria ler uma frase de um psicanalista. Ele é um camarada, esse camarada é um camarada fantástico, Charles Melman. Charles Melman é um psicanalista francês. Ele nasceu em 1931, veio a falecer em 2022, escreveu mais de 80 livros na área familiar, e ele percebeu algo, e ele deu essa entrevista, disse que ele percebeu, foi nos anos 80, mas ele deu essa entrevista para uma revista brasileira em 2007, olha a frase que esse camarada escreveu: assistimos hoje um acontecimento que não tenha precedente na história, que é a dissolução da família. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo. E o resultado disso é um adoecimento imprevisível. Querido, nós estamos aí fora, a gente está atendendo. Eu estava falando com o bispo hoje, quero crer que no máximo em fevereiro eu vou me dedicar muito para terminar meu curso de TRG, né, que é a terapia de resultados. Vou estar diplomado e vou estar aqui oferecendo meus serviços para a igreja, né. O bispo vai organizar aí para fazer esse reprocessamento. O que é a TRG? É terapia de resultados, né? É início, meio e fim, reprocessar a vida da pessoa para ela entender as feridas e se livrar dela. Não é a conviver com a depressão, mas é a se livrar. Não é conviver com a insônia, mas é se livrar aí dessa irmã que de vez em quando nos visita à noite, né? A irmã insônia. Então, Charles Melman, quando ele traz esse assunto, ele não tinha noção dessa imprevisibilidade que está acontecendo hoje. Eu estou aí fora, querido. Tem coisas que eu não posso falar aqui, primeiro, por respeito aos ouvidos dos irmãos, e também por achar que a maioria, pastor Antônio, não teria estrutura emocional para ouvir certas coisas, que a gente ouve de atendimento dentro de igreja. O que está acontecendo, o que estão acontecendo com os casamentos, com os filhos, a maneira como os pais estão lidando hoje com a paternidade, com a maternidade, enfim, vamos falar isso um pouquinho mais. É só para você entender que essa frase, eu acho que Charles Melman não tinha noção, porque ele escreveu isso nos anos 80, quando ele deu uma entrevista, eu não lembro a revista, que ele deu em 2007, em maio de 2007, perguntaram para ele sobre o medo que ele tinha. Ele falou: meu maior medo é a família. Ele falou: o repórter, você tem medo da família? Eu falei: não, eu tenho medo do que vai acontecer com ela. Aí é onde ele lança essa frase. Então, essa frase, ela precisa ficar, eu costumo falar que ela precisa ficar bem cauterizada na nossa mente, fixada, porque é a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, querido, então, pastor, por que falar desse assunto família e fé numa perspectiva única? Tem um versículo aqui que vai provar isso na íntegra para os irmãos. Vai provar como 1 mais 1 são 2, como 2 mais 2 são 4. Olha só que versículo interessante, queridos. Ordene, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Você percebe que há uma ordem, no início do versículo, que é Paulo escrevendo a Timóteo, há uma ordem declarada: ordene, né? A origem da palavra ordem, ordene. Aí vemos a segunda coisa: porque vocês não podem ser repreensíveis, vocês têm que ser irrepreensíveis. Agora, existe um motivo para um ser humano ser irrepreensível. Existe um motivo único, que é o que, pastor? Desculpa. Se alguém não cuida dos seus parentes, se percebe que esse
é um advérbio de ligação. Tem que ser, bispa, tem que ser irrepreensível. Eu estou dando uma ordem para vocês: sejam irrepreensíveis. Se entra na condição, mas eu prefiro mais como um advérbio de ligação. Tem um motivo para que eu me torne irrepreensível. Se alguém não cuida dos parentes, e principalmente ou especialmente da sua própria família, negou a, e é pior do que o descrente. Então fé não é falar do que Deus fez na minha vida. Fé é viver quem Deus é dentro de casa. Vou repetir devagar para você notar. Fé não é falar do que Deus fez na minha vida. Querido, você acha que o meu testemunho é um testemunho de fé? É o testemunho de resiliência, de persistência, né? De crença. Você olhar assim, rapaz, a Virgínia, um homem feio desse, né? A Isabela viu a nossa foto assim antes de eu casar, né? Nós acharam uma foto de 1900 e rascunho da Arca de Noé. E aí, bispo, a Isabela olhou: nossa, pai, até que você era bonitinho. A Isabela disse: nossa, pai, até que você era bonitinho, pai. Estava eu e a Virgínia ministrando louvor. Coisa mais, assim, foi linda, assim, eu gostei. O irmão das antigas que me mandou, o irmão lá da Batista, aonde nós convertemos. E aí a Isabela falou assim: pai, o senhor até era bonitinho, né? Aí você olha assim, como que a Virgínia, né, passa por isso tudo, passa por toda essa dificuldade, e o marido ainda, além de ser, né, pouca telha, ou não telha nenhuma praticamente, né, e ainda está com ele. Então, pode ser um testemunho de resiliência, né? Claro que isso é resultado da fé. O meu testemunho, os irmãos já ouviram aqui, não é fé, é resultado da fé. A fé, a Bíblia diz que fé é quando alguém cuida da sua casa. Fé não é falar para os outros o que Deus fez na minha vida. Fé é viver Deus dentro de casa. Porque está falando aquele que não cuida. E outra coisa, querido, não dá para entrar hoje, no meu seminário eu entro. E aí fala também dos parentes. Aquele que não cuida dos seus parentes. Vou falar para você, irmãos: sogro, sogra, tio, tia, vovó, primo, cunhado, sobrinho, irmão. Irmão é dentro da família, né? É parente, viu? Cuidado das pessoas. Eu costumo falar isso no Brasil: cuidado você que fica falando mal de sua sogra, é parente, a Bíblia está falando. Não cuida para ver não, meu irmão. A Bíblia está dizendo. E aí Paulo arrocha mais a coisa ainda, além dele comparar isso à fé, que ele fala assim: negou a fé. Quem não cuida, negou a fé. E é pior, sabe aquele camarada que não crê em nada? É um ateu, um à toa, é qualquer coisa que assim, que não presta para nada, que não serve para nada. Sabe aquela pessoa que não serve para nada? A Bíblia está dizendo que aquele que não cuida da família é pior do que ele. Aí eu vou usar a nossa linguagem do interior goiano: chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. Se eu estou lendo Bíblia para os irmãos, é pior do que o descrente. É Paulo escrevendo ao Timóteo no capítulo 5. Esse versículo, eu prego ele todo final de semana. Mas o verbo aplicado nesses dois versículos, o verbo exclusivo, lembra que eu falei? Nós temos ali uma ordem para eu e você, para a nossa casa ser irrepreensível, a minha vida ser irrepreensível. É uma ordem, mas tem um motivo, tem um como, tem um como ali. Como, pastor? Aquele que cuida. Então a palavra, o verbo, a ação desse conjunto, desses dois versículos, é a palavra cuidar. A ação é cuidar. Agora, olha que interessante, eu fui pesquisar a origem que Paulo escreveu no grego, ele escreveu para Timóteo, e a origem da palavra cuidar. Olha que interessante, à medida que for aparecendo, irmãos, assim, olhe para mim aqui com som de muitas águas. Estamos num número pequeno, mas não significa que as vozes possam ser poucas, né? Falando firme, vai aparecer ali, os irmãos falam em alto e bom som, tá bom? Vamos lá, todo mundo, bem forte. Cuidar é o mesmo que?
todas essas palavras, você se encontra nessa palavra, pastor Antônio, colocada ali no grego que Paulo escreveu. Qualquer sinônimo desse você pode acrescentar ali. Aquele que não santifica seus parentes, aquele que não se responsabiliza pela sua própria família, aquele que não zela pela sua casa, aquele que não protege a sua casa, aquele que não socorre, que não ajuda, aquele que não provê em tudo a sua família, os seus parentes, aquele que não guardar a sua família, aquele que não atende às necessidades da família, aquele que não toma conta. Irmãos, eu amei quando eu vi isso tomar conta. Cuidado, você pode tirar a palavra cuidado, aquele que não toma conta dos seus parentes. Sabe o que é tomar conta? É aceitar a responsabilidade do que precisar e estar de prontidão. Essa é a palavra que fala, tomar conta. É estar disponível para aquilo que o outro precisar. Olha, isso aqui eu repeti, não era socorrer, porque o tic-teco aqui, eu repeti, o tic-teco aqui, às vezes falha. Isso aqui era para ser outra palavra, que agora nem lembro qual que é. É por isso que eu repeti aí, só ignora ela. Queridos, aquele versículo, eu pregaria, essa mensagem minha, ela tem 2h30 de duração. Claro que eu acrescentei algumas coisas devido ao tema, falando de porção dobrada, falando, dessa jornada aí de 3 dias. Mas eu pregaria 2h30 só nesse versículo para os irmãos. O tanto de princípios que diz a família. Por exemplo, sabe um texto que eu associo isso aí? Lucas 24. Por acaso, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará o quê? Encontrará o quê na terra? Fé. Fé está ligada ao quê? Ao que Deus faz? Ou está ligada a como eu cuido da minha família? Está ligado ao quê? Segundo esse texto? Então será que quando Deus vir, quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar princípios e valores dentro da família? Porque a Bíblia fala que fé, Paulo está dizendo que quem não cuida da família nega a fé. Aí Jesus, palavras, Lucas escrevendo, na verdade Lucas não ouviu Jesus, foi por reportagem, foi ouvindo testemunhos. Lucas escreveu, por acaso, quando o Filho do Homem vier, é uma pergunta, encontrará fé na terra? Querido, esse versículo, ele dá base para muitos princípios. Mas eu quero trabalhar mais na temática do que não ficar preso muito à exposição, porque o sermão expositivo aqui ia demorar muito. Olha só que interessante. Eu vou passar para vocês algo agora chocante. Eu disse, não é uma palavra agradável. E para a gente ver se realmente, olhando para a sociedade num todo, e se incluindo nela, claro, num todo, mas se incluindo nela, se temos exercido esse papel de cuidar, lembrando que cuidar, e tem mais sinônimos, tá? Aqui eu coloquei 12, mas tem mais sinônimos. Eu vou trazer umas estatísticas para a gente olhar para a sociedade, incluir nesse olhar, para ver se isso está se cumprindo. Você sabe que que Goiânia é considerada proporcionalmente a capital mais evangélica do Brasil. Proporcionalmente. Eu me assusto com isso mesmo. Quando falo que Goiânia já tem 40% de cristãos evangélicos, tá? Acaba incluindo todas as igrejas, evangélicas. Cristão dá mais porque inclui católicos e espíritas. Tem hora que eu me preocupo, bispo, com essa. Você sabia que Goiânia é a capital da América Latina, aonde mais se exporta pedofilia? Vídeos de sexo com crianças e é um berço de pedófilos e abusadores. Você sabia que a nossa capital, a igreja, aonde fica a nossa igreja, e vou apertar mais um pouquinho porque eu estou em casa, estou descalço, Terra Santa, nosso Pai é o mesmo. E sabe aonde mais se concentra isso? Parque Santa Cruz, na região sul, perto ali do Laranjeiras, Parque Ateneu, Acalanto, e região noroeste. A nossa região. A nossa região. Aí, bispo, eu assusto como que o número de cristãos aumenta e essas coisas não baixam. Como que uma igreja
Em Goiânia, quando eu falo igreja, em Goiânia, pastor Antônio, não muda a realidade dessa cidade. Os irmãos estão vendo aí, querido, o rombo que está. O bispo estava me falando, ele nunca viu uma prefeitura tão, deixa eu usar uma palavra lá, financeiramente, desse rombo que houve aí, ó, tão quebrada, igual essa administração agora, gente. Como que essa cidade tem o maior número de crentes? Nós estamos falando projetar 2025. Receber de Deus em 2025. O que nós pensamos? Naquilo que Deus me dá? Ou naquilo que, ao Deus ter me dado, eu ofereço para as pessoas? Uma cidade corrupta. Uma cidade que o índice de assassinato é altíssimo. O índice de suicídio é altíssimo. O índice, querido, de perversão sexual, de adultério, de imoralidade, de divórcios, é altíssimo. Agora olha essa estatística, é para chorar comigo. Agora eu vou falar nível Brasil. O Brasil hoje registra 400 mil divórcios por ano, querido. 400 mil divórcios. E em 2022 batemos o recorde. O Brasil registrou de 2020 para cá, tem caído, mas o Brasil de 2020 para cá, eu vou colocar, ele tem mais divórcio do que casamento. O Brasil registrou em 2022 389 mil divórcios. E sabe quantos casamentos? 117 mil casamentos. 3 vezes mais o número de divórcios. Está no nosso país, está debaixo do nosso nariz. Quando eu vi o bispo aqui ontem clamando, assim, um líder de GC, um membro de igreja, eu não acredito que não sabe uma Bíblia, não conhece, não lê, ele foi bonzinho, irmão, não lê um livro, não lê o Novo Testamento num ano, ele foi bonzinho, porque a estatística é o contrário. Cristãos que converteram de 2010 para cá, sem contar a leva de antes que não fazem isso, não lê um livro da Bíblia por ano, no modo geral. 80% não lê, irmãos. Nem um livro de Tito, que nem tem capítulo, meu irmão, é só versículo, não tem nem capítulo a carta de, nem livro não, né? Carta de Paulo para Tito. É só o capítulo, é só versículo. Que tem algo acontecendo. Então nós estamos aí, a cada 40 minutos uma mulher sofre violência. Põe na caneta, meu irmão. O dia multiplica por mês e multiplica pelos dias do ano. A cada 40 minutos uma mulher é violentada nesse país. A cada 16 minutos é feita uma denúncia na pastora Maria. Quem conhece a pastora Maria? Não é aquela que estava aqui ontem não, viu? A nossa pastora lá, Maria da Penha. A cada 16 minutos ela recebe uma denúncia de violência contra a mulher. Agora detalhe, saiu uma pesquisa que eu assustei, bispo, da Lei Maria da Penha no Brasil. Só 30% das mulheres que vão lá e falam. 70% ou se acostumam a viver essa vida, ou não falam por ameaça de morte. Nós vimos ontem, né, amor? Ontem que eu te mostrei, eu não lembro qual cidade, vê se você consegue lembrar, que a filha de 14 a 16 anos, denunciou, falou para a mãe que o pai estava abusando. Não, 12 anos, né? Não lembro qual cidade. Agora, se você lembrar, isso é Campo Norte, que ele pede Uruaçu, já trabalhei já em Campo Norte, Uruaçu, que ele pede Porangatu. Você entra em Santa Teresa e chega lá em Campo Norte. 12 anos a filha falou, chamou a mãe no trabalho e falou que estava sendo abusada pelo padrasto. A mãe pôs ela para fora de casa. Jogou a menina na rua, sua mentirosa, vai viver sua vida. Mostrei para a Virgínia ontem, mostrei para a Isabel, não mostrei, filha? Olha aqui, filha. A Isabel falou assim, nossa, pai.
falou que o padrasto está abusando, a mãe não acreditou, brigou com a menina, provavelmente bateu, e pôs ela para fora de casa, tocou a menina de casa, para viver com esse padrasto que era abusador. E a pesquisa mostra, queridos, olha só o que a pesquisa mostra: a cada 4 horas, uma criança entre 8 e 14 anos é abusada. É abusada, querido. A cada 4 horas, uma criança entre 8 e 14 anos é abusada. Agora, pasmem para o índice de abuso: 80% de crianças, menos idade, eu só falei entre 8 e 14 anos, tá? De menos idade. De menos idade. 80% é de alguém dentro de casa. Figura número 1, padrasto. Número 2, pai. 3, tio. 4, primo. 5, cuidador ou vizinho. Está provado, querido. Vocês viram a matéria no meio do ano, que eu vi, se eu não me engano foi no meio do ano, que revoltou Trindade. Camarada que chegou com um filho praticamente morto, de 1 ano, falando que o filho caiu, depois de fazer os exames, viu que o reto dele estava destruído, e destruiu não só o reto, tudo que vai ali, a parte intestinal, os aparelhos, destruído. O próprio pai estuprou. Ele falou que tinha caído. Ele quase foi morto. O pessoal queria destruir, queria esquartejar ele em Trindade. A polícia teve que fugir com ele de lá para outro presídio, porque a população queria que ele chegou lá. Meu filho desmaiou, ele caiu, acho que ele bateu a cabeça. E ele bateu a cabeça do menino para aparecer, mas quando foi ver, o reto e o aparelho ali próximo, digestivo, né, próximo ao intestino, tudo destruído. O próprio pai, não foi padrasto. Isso aqui é o que nós estamos vendo no nosso país. Nós estamos falando de projetar para 2025. No final eu vou fazer uma pergunta. Olha só, a cada 10 crianças entre 5 e 12 anos no Brasil, 6 sofrem de depressão. Aqui é bispo, talvez até aumentou, bispo. Esse aqui eu peguei de 2020. De alguma área em transtorno na área da depressão. Hoje já tem Rivotril, né, já preparando medicamento. E eu, ouvindo minhas aulas de TRG hoje, bispo, ele está produzindo agora, ele juntou uma equipe, o Jair Soares, ele juntou uma equipe para produzir a TRG para crianças, a terapia de reprocessamento generativo para crianças, que tem que achar a linguagem, dela, é um reprocessamento, a pessoa tem que ter noção de alguma coisinha para poder, ele está fazendo, ele juntou uma equipe para fazer a TRG para criança, o tanto que tem aumentado isso no Brasil. O Brasil registra 40 suicídios de adolescentes entre 12 e 17 anos por dia. Faz a conta, queridos, por ano, faz a conta. Multiplica no mês e multiplica no ano. É 40 por dia. Pastor, a gente não vê isso na mídia. Não pode colocar na mídia, porque senão você motiva o outro a suicidar. Olha só, querido, não para por aí não. Se quiser, eu falei, vai tirando foto. A cada 10 meninas abusadas, 7 se encontram no mundo do lesbianismo. A cada 10 abusadas, 7 se encontram no lesbianismo. A cada 10 meninos abusados, 6 se encontram no mundo do homossexualismo. Eu já contei meu testemunho aqui para vocês, que eu não falo que é testemunho, né? Ou vai para essa área, ou vive uma vida sexual desenfreada, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Eu sofri 3 abusos na minha infância. No meu seminário de cura emocional, eu falo um pouco sobre isso. Eu sofri 3, um com 5, um com 7 e um com 8 anos. Eu passei por isso. Eu sei o que isso produz na vida de uma pessoa. Eu sei a destruição que isso produz. 90% da população carcerária brasileira não teve a figura do pai presente. 90% da população, a cada 100 presos no Brasil, tanto as prisões masculinas e femininas, 90 não teve a figura do pai presente. Agora, se só para arrochar só mais um pouquinho, 54% das pessoas que não teve a figura do pai presente estão perdidos na vida, sem direção.
Que é o pai que aponta destino, querido. É o pai que apresenta o destino. O pai é que fala o destino da vida, aponta as coisas lá de fora. Eu costumo falar, e você vai ouvir no meu seminário. O pai mostra a vida como funciona lá fora, destino, vida. É o que o bispo estava falando aqui com o João. Falou, João, é assim que a vida funciona. Ele brincou aqui, eu até falei, bispo, eu estava muito hilário ontem, mas toda a brincadeira dele foi séria, foi humor negro. Só que ele não percebeu. Falei, São João, ó, é IPVA, para você ver o que sua mãe passa. Chegou o gás, pois é, tem que pagar lá, condomínio, meu irmão. A coisa rocha. Por quê? Porque é o pai que mostra. A mãe mostra a vida como funciona dentro de casa. Porque mãe é para dentro, útero. O pai é para fora. É a vida lá fora. Como funciona. A mãe mostra como a vida funciona dentro de casa. Então, essa estatística é verdadeira, tá? Não teve figura do pai presente, estão perdidos na vida. 53% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. O bispo ouviu, eu ministrei 2 vezes para os homens aqui, né? Ele ouviu o Eurípides também e falou assim, Adriano, você e o Eurípides tinham que ministrar no Legendário, você não falou? Que são palavras para homem, lá é para resgatar a figura do homem. 53, mais da metade das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. A maioria não tem a figura do homem. E a outra porcentagem é de homens que são passivos. Não estou dizendo, pai, queria eu que minha mulher ganhasse 15, 20 mil. Ah, rapaz, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas quem administra, quem tem a voz lá em casa, é nós, é a partir de mim. Querido, isso é uma realidade. Eu estou falando, eu tenho que apresentar, porque essa não é agradável. Eu tenho que apresentar, nós estamos falando de projetar e receber porção dobrada, projetando a família para 2025. Receber porção dobrada em 2025. Eu tenho que apresentar a realidade lá de fora para a gente fazer uma leitura como que está aqui dentro. Irmãos, eu respeito qualquer um que pensa diferente. Como eu respeito, Neusamar, eu respeito qualquer um que pensa diferente. Mas eu não acredito que a igreja muda a família. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito que política muda a família. Eu não acredito que mais policiais mudam a família. Eu não acredito que a sociedade, com um bom governo, muda a família. Eu acredito que uma família transformada muda qualquer coisa. Uma família transformada, querido, muda a igreja. Por que a igreja de hoje está doente? Por que essas igrejas estão tudo brigando aí, meu irmão? Na internet, ainda passa vergonha, viralizando vídeo de alguém que expõe e coloca na rede. Hoje eu estava vendo outra coisa que apareceu dela, né? Nem apareceu lá dessa pessoa, dessa mulher aí. Ela está cobrando 5 mil reais para dar entrevista, porque vários podcasts no Brasil querem levar ela. Ela está cobrando 5 mil reais. O povo está doente, celebrando isso, meu irmão. Celebrando o que está acontecendo com a Lagoinha. Aí tem um tal que eu fosse todo mundo aqui, querido, excluía, bloqueava. Para mim o nome é endemoniado, porque a Bíblia fala assim que tem 6 coisas que Deus odeia, mas tem um que ele abomina. O que é? Aquele que faz o quê? Contenda entre os irmãos. Deus odeia, 6 ele abomina. 6 coisas Deus odeia, uma ele abomina, a 7ª ele abomina. Aí tem um tal de fuxico gospel, uma desgraça. Perdão, irmãos, estou em casa. Fuxico gospel, olha o nome da praga. Não, se o cara falar que teve revelação para poder ter aquilo lá, teve revelação dos quintos dos infernos. Fuxico gospel. O que é a palavra gospel? Fuxico evangélico. Fuxico. Que conversa é essa, rapaz? E celebra, ganha views, o cara está com quase 2 milhões de seguidores. O pessoal vai lá para poder ver qual que está os bafão do momento. Pelo amor de Deus, irmãos. 75% das mães acima de 30 anos, casadas ou não, sofrem de algum tipo de doença na área da depressão. 75% das mulheres que são mães acima de 30 anos, casadas ou não, tem problemas emocionais seríssimos. O Brasil, que já falei isso aqui, o Brasil é o maior consumidor do planeta. Todo mundo gosta de ver o Brasil em primeiro lugar, né? No ranking da FIFA, número 1, no ranking de clubes, o Brasil, time brasileiro, né? Carnaval, o Brasil é o número 1.
Mas tem uma coisa que ninguém sabe, muita gente não sabe, que o Brasil é o número 1. É o maior do planeta. Comparado à China, comparado à Rússia, à Índia, é o maior consumidor de Rivotril do planeta. Clonazepam, o maior consumidor de anti-ansiolítico do planeta é o Brasil. Hoje é muita informação. Então, quando se vê isso, querido, nós estamos falando lá de Paulo escreveu, né? Que quem não cuida da família é pior do que o descrente. E aí, quando a gente vê esses status, você viu tanto de coisa lá que a gente pode colocar como sinônimo de cuidar. A gente vê essa realidade aqui, ó, essa realidade. Hoje nós estamos vivendo o quê? Agora todo mundo assim, acordado, né? Vivo. Porque irmão, o gosto de culto é assim. Eu sou pentecostal, gosto de culto é assim, ó. Glória a Deus, aleluia, X para lá para trás, manto, calamanto, tu me quer, tu me ama. Eu gosto de culto avivado assim, ó, culto de glória a Deus, tá? Esse culto assim é que é bom. Vamos lá, todo mundo. Nós estamos vivendo a crise da sociedade, querido. Uma sociedade só pode ser saudável se a igreja estiver saudável. E a igreja só fica saudável se as famílias forem saudáveis. Eu respeito quem pensa diferente. Mas eu creio que a mudança, a resposta, está na família, querido. Porque é a primeira coisa que Deus fez. A primeira coisa que Deus fez foi a família. Ele baseou o jardim, ele baseou Adão, ele baseou Eva, tudo, na sua personalidade. A personalidade de Deus é familiar, a personalidade, a trindade é família. Figura do Pai, figura do Filho. O Espírito Santo não é feminino, mas ele tem a figura feminina. Ele que gera, né? Habita lá sobre o abismo das águas, gerando, né? Ele que gera vida, né? Ele converterá vocês, o meu Espírito vai gerar em vocês arrependimento. Então ele tem essa figura. Então a figura na terra que mais se aproxima da natureza divina é a família, é o casamento, como sequência a família, quando forma seus filhos. Então, querido, nós estamos vivendo uma sociedade em crise. E aí eu quero apresentar esse versículo para vocês. Olha só esse versículo. Paulo, mais uma vez, escrevendo ao seu precioso Timóteo, agora na segunda carta. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, tem tradução tempos terríveis, tempos de tribulação. Agora, sabe o que está no original? Eu fui descobrir como que Paulo escreveu no original. A palavra que ele coloca no original é o mesmo que Jesus falou do gadareno. A sociedade bíblica brasileira foi boazinha, porque nenhuma das versões coloca isso, todas elas que tem lá. Sabe o que está escrito no original? Nos últimos dias haveria total possessão demoníaca. Porque o verbo, o que ele trabalha nessa palavra, tempos terríveis, é a mesma palavra que ele usa quando ele vai falar com o gadareno. Que tinha uma casta, né, uma legião de demônios. Haveria total possessão demoníaca. Agora, olha só o que nós vamos trabalhar aqui, ó. Os homens seriam amantes de si mesmos, seriam ainda mais gananciosos. Ele acrescentou, meu irmão, ele aumentou o problema, ainda mais. Não vai estar satisfeito com o que tem, ele vai gananciar mais coisas. Olha só que interessante, bispo. Arrogantes, presunçosos, blasfemos, todo mundo aqui comigo, depois de blasfemos, vai. Desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Como que começa o verso 3? Desrespeitosos aos pais e sem. Haveria total possessão demoníaca. O mundo estaria em colapso, esse mundo jaz no maligno. Satanás ia mostrar suas garras, querido, principalmente porque os filhos não respeitam seus pais e o amor pela família acabou. Aquele privilégio de ser família, aquele privilégio de estar junto. Mas ele continua: incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, eu estou lendo Bíblia para os irmãos. E Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás.
Essa é a realidade do mundo hoje. Dentro disso, eu apresento 4 características, rapidinho para você tirar foto, tá? Vai ser em 2 slides. Disso aqui, quando eu vejo isso aqui na sociedade, principalmente quando não há respeito aos pais e sem amor pela família, eu percebo que nós temos hoje o quê? Agora todo mundo firme, vai. E 4 coisas eu tirei desses 4 versículos que eu li aqui. Primeiro, decadência moral da família. Como eu queria ter tempo para falar só sobre a decadência moral. Perda de princípios e valores. Terceira coisa é a crise da moralidade. Irmãos, eu tenho uma palavra, eu dei uma pincelada aqui na minha segunda ministração no culto, na reunião de homens aqui. Foi na segunda ou na terça-feira, eu não lembro. Segunda-feira, perdão. Sobre reconstruindo caráter ferido. Aí eu falo sobre crise moral. Irmãos, nós não temos que vigiar, nós não temos que vigiar todo dia. Nós temos que vigiar o dia todo. Não é todo dia. Porque hoje a maior crise do homem, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, a maior crise da humanidade é a moralidade. Principalmente as perversões ou a imoralidade sexual, que Paulo, Pedro e outros apóstolos e Velho Testamento falam sobre isso. Sobre a imoralidade sexual. Então, querido, quando esses 4 princípios que eu tirei daquele, eu percebo, eu quero reunir os 4 nessa frase que eu vou colocar para vocês aqui. Família desorganizada e disfuncional. O que é a família disfuncional? É a família que ela funciona, mas ela funciona no propósito e sentido errado. O que é uma família desorganizada? É aquela família que o pai não está nem aí, dá mais a vida pelo trabalho que pelos filhos, gasta mais tempo. O bispo falou ontem. O dia que isso aqui, irmão, nós temos que pensar. Claro que não estou falando de quem trabalha com isso. Por exemplo, hoje, o meu escritório, o meu trabalho chama-se WhatsApp e Instagram. Que ali eu divulgo minhas mensagens, recebo os convites para pregar, ali eu publico minhas coisas. YouTube meu, eu queria até que tivesse mais escrito, porque todas as minhas mensagens, meu seminário completo, os 3 seminários meu completo está no YouTube, editado bonitinho, só a mensagem. E com áudio e vídeo, ó, top das galáxias. Tem pouco escrito lá. Mas quando, querido, eu começo a perceber que essas coisas preenchem mais tempo do que a minha vida com Deus e a minha vida familiar, é porque perdeu princípios e valores. Quando não há princípios e valores, a família entra em decadência moral. Se a família entra em decadência moral, começa a crise moral e a perversão no meio da família. E eu vou ler esse texto com os irmãos. Então, pastor, mas por que falar disso então? Dessa desordem, dessa desorganização? Por causa desse versículo, queridos. Vocês vão anotar, tirar foto. Olha que versículo Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto. Pois Deus não quer que nós vivamos e sim em. Agora detalhe, esse não é o mesmo não nos 10 mandamentos. Sabe, não roubarás, não furtarás, não roubarás, não darás falso testemunho, né? Não matarás, não cobiçarás a mulher. Aquele não é o mesmo não que Paulo escreve aqui aos Coríntios. A etimologia da palavra, a origem da palavra é a mesma. Então significa que Deus não quer. E outra coisa, evangelho também é cultura. Olha só no português, essa frase está no absoluto do imperativo no negativo. Deus não quer, não é um conselho que Paulo está dando, falando assim, bispo, Paulo escreveu para os irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Gente, vamos tentar organizar a família. Deixa eu dar um conselho para vocês. Sabe por quê? Porque a paz precisa de ordem. Não foi um conselho. Ele está dizendo, pois Deus não quer. Depois você lê o contexto anterior. Deus não quer que vivamos em desordem. É uma ordem de Deus. É um mandamento. E sim a paz. Então, querido, não venha me dizer que a pessoa recebe. Pastor, eu quero receber de Deus o ano que vem eu quero receber, bispo, eu quero receber essa porção dobrada na minha casa. Querido, não venha dizer que Deus está agindo na casa se ela estiver em desordem, porque não está. Não está, querido.
Arrepiar no culto porque a música foi bonita não significa que é Deus agindo. Arrepiar a nuca, né? Falar em línguas, isso aí é fruto. Mas paz, querido, é deitar a cabeça e saber que Deus vai prover amanhã. Paz é deitar a cabeça, bispo. Ou você melhor, você pessoal. E está aqui, só pode procurar ela, procura no privado, marca um discipulado com ela. É fazer uma ligação, uma chamada de vídeo com ela quando eu estou num hotel em Belém, ou em Curitiba, ou nos 4 cantos desse país. Poder fazer uma chamada de vida e na minha testa não está escrito assim como desconfiança. Será que meu marido está sozinho aí? Fé, querido, é esse testemunho, é vida. É você, é pegar, ter a liberdade. Pastor Antônio tem a liberdade. Pastor Adriano viajou hoje na segunda-feira. Bispo, qual igreja, onde o pastor Adriano estava? Porque ele sabe, toda a minha agenda. Estava em tal lugar. Pergunta para ele qual hotel que ele estava. Aí o senhor pergunta para ele, Adriano, qual hotel que você ficou lá? Em Nova Mutum. Eu fiquei lá no Sartori. Aí ele vai lá, no Hotel Sartori, Nova Mutum, telefone, liga lá. Oi, tudo bem? Sou aqui de Goiânia, pastor Antônio. Um dos pastores nossos esteve aí esse final de semana, pastor Adriano. Teve. Como é que ele tratou você? Como que foi o comportamento dele dentro de um quarto? Ele cumprimentou aquelas meninas lá no café da manhã, que ele chegou lá. Ele chegou, bom dia. Ele agradeceu. Como que foi o posicionamento? Entrou alguma mulher no quarto dele com ele? Porque, querido, aí é que está a minha postura, o meu caráter. Aí que fala da minha inteireza de família. Se eu quero para o ano que vem, a ordem está na minha postura. Principalmente quando eu estou longe das pessoas que me conhecem. Essa postura, é a Virgínia ligar para mim de vídeo, olhar para a cara, para a testa dela e não ter ali a dúvida, será que a Virgínia, a Isabela saiu e ela ficou no serviço dela, ela passou em algum outro lugar? Essa menina olhar para mim, irmãos, eu falo isso em todo o Brasil, o livro da vida moral, da vida espiritual, da vida de santidade, da vida de progresso, da vida de crescimento, da vida futura. O livro que a Isabela lê na vida não é a Bíblia. O livro da vida da Isabela chama-se Adriano e Virgínia. A maneira como eu trato a Virgínia é a maneira como a Isabela vai tratar a vida amanhã. É a maneira como ela vai tratar o marido dela amanhã. A maneira como a mãe dela me trata. A minha postura, o meu caráter constrói o caráter da Isabela. Assim como a falta de caráter destrói o caráter dela. Por isso que a família está vivendo desse jeito, meu irmão. Eu vou mostrar um modelo de família nos dias de hoje aqui para os irmãos. Destruídas. Por quê? Porque ao longo do tempo o padrão foi sendo desconstruído. E eu gosto dessa frase aqui, ó. Nós estamos vivendo a era da desconstrução. A desconstrução moral. Homem está virando mulher. Eu ouvi um médico falando, eu fiquei assustado. Falando de um problema no reto, um problema de hemorroida, por pessoa ficar muito tempo. Até a Virgínia me mostrou um alerta. Achei interessante. Que pessoa que vai fazer o 2, ela fica muito tempo por causa da tela. E aí pega uma bactéria e dá uma crise, né? Uma infecção lá no reto, somente na parte das hemorroidas. Terrível, aí falando por causa disso. Agora, o que eu estranhei foi a primeira coisa que ele falou. Ele citou 3 pessoas. 2 homens do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino. Eu falei, isso é um pleonasmo. Mas não é, porque agora tem homens que são do sexo feminino. Ué. Fez mudança de sexo agora, igual a Tammy Gretchen aí, conseguiu lá mudar no registro dela, que ela é homem agora. Como que ela é homem? Então, J.A. fez, só faltava mudança de sexo. Quem que não chorou com J.A. no Raul? Eu chorei com J.A. no Raul Gil, irmãos. Principalmente quando ele cantou com aquela menina, Michelle, eu não lembro sobre o nome dela, cantou a música do Shurek lá, Aleluia. Eu chorei, aquele menino fez o Brasil chorar. Silas Malafaia levou para as Slavec dele. Silas Malafaia promover aquele menino. J.A. hoje é uma pseudo-mulher, colocou uma pseudo-vagina. E sabe o que ele está fazendo nos podcasts? Falando de Deus. Pode ver o podcast dele atual aí, ó, esses últimos podcasts que ele vai se apresentar. Ele fala de Deus, do amor de Deus. Nós estamos vivendo, vamos lá todo mundo, nós estamos vivendo a era A família está sendo desconstruída. Rapidamente, eu precisaria de
pelo menos 6 horas para ministrar isso aqui para os irmãos, mas eu vou ser mais sucinto. Rapidamente, queridos, uma breve viagem no tempo. Vou começar com meus bisavós. Uma breve viagem, a família em 1920. Fala para mim, irmãos. Um homem desse, uma mulher dessa aqui, ó, ele com 16, ela com 12. Tinha dúvida o que é ser família? Eles tinham inteligência, ciência, cultura? Tinha? Não tinha. Mas um homem desse aqui sabia o que era ser marido? Sabia o que era ser pai? Essa mulher aqui, ó, de 1920, se ela viesse hoje, bispo, se ela viesse hoje, na linha do tempo, ela com 12 anos viesse hoje, ela daria ou não daria a aula para a maioria das mães o que é ser mãe, o que é ser esposo, o que é cuidar de menino? Essa aqui é a geração dos nossos bisavós. Eu estou usando a minha idade. É a geração dos 1920, é a geração dos... As pessoas tinham valor na vida, querido. Sabiam o valor. Eles não tinham cultura. Não tinha as academias que tinham hoje. Internet, muito menos. Comunicação totalmente distante. Estava começando a inventar as primeiras coisas, as primeiras comunicações. Mas um homem sabia o que era ser homem. Uma mulher sabia o que era ser mulher. O cara casava e sabia. E detalhe, se ela brigasse com ele e fosse lá chorar para o pai e para a mãe voltando para casa, o que o pai falava para ela? O que o pai falava para essa menina? Pode voltar, volta para sua casa, resolva com o seu marido, você tem marido, volta para sua casa. O que essa meninada faz hoje, meu irmão? Não precisa nem falar, a próprio pai e a mãe vem, não larga isso aí, vem para casa de mamãe, vem para casa de papai. Por isso está cheio desses quarta-feira aí, meu irmão, desses calça frouxa e cueca rasgada aí, ó, acordando meio-dia, jogando videogame e tomando leite com Toddy, com 18 anos, a mãe esquentando leite com Toddy. Então essa é a geração dos nossos bisavós. Aí depois vem a geração dos meus avós, que é a geração pós-guerra, pós-primeira guerra, né? Aí estava iniciando a segunda, né? Começou em 1939. Nós temos a geração pós-guerra. Agora uma pergunta aqui. Pastor, acontecia divórcio, separação? Sim, raramente. Mas fala para mim, essa geração que divorciava? Fala para mim. E essa segunda geração que divorciava? Agora um detalhe aqui. Eles se encontravam num evento para se apaixonar? Ou quem é que arrumava o casamento? Eu lembro da minha avó falar. Minha afinadinha avó morreu com 87 anos. Mãe de mãe, né? E meu avô, pai de mãe, morreu com 92. É o bisavô da Isabela. Ele faz aniversário dia 19 de fevereiro, a Isabela dia 20. E a Isabela teve, eu falei para ela, teve o maior privilégio da vida dela. O seu de 11 ou de 12, filha? Que foi lá, mano? De 12 anos. Nós fomos em São Paulo, meu avô ainda estava vivo. Ela fez o aniversário junto com o bisavô dela. Eu falei, filha, você tem uma das maiores memórias da sua vida. Aí minha avó falava assim, vó, o vô fala que te ama. Vó, o vô beija, como é que é? Aquelas coisas de neto. Vó, o vô beija bem. Como é que é o beijo aquelas coisas de menino, neto, adolescente, criança. Ela falava uma coisa: seu avô nunca me deu uma flor. Seu avô nunca falou para mim que me ama. Mas eu nunca tive dúvida. E lá foi arranjado. Quando o meu pai me apresentou, o pai dela apresentou o seu avô para mim, eu não tinha dúvida que eu estava casando com um homem. Porque ele nunca me deu flor, nunca disse que me ama. Mas eu nunca precisei acordar cedo para trabalhar. Cuidei dos 9 filhos dele. Porque era a linguagem de amor de um homem. O meu avô não disse que ama. Meu avô não deu flor. Mas o que meu avô fazia com a sua família? Ele, bem forte, cuidava. Essa geração aqui também é a geração do meu avô e da minha avó, que também foi arranjado. Aí nós temos a geração dos meus pais. É a primeira geração que começa a desenvolver a ambição e a ter costume de divórcio. É a primeira geração, que é a geração do meu pai, da minha mãe. O casamento do meu pai e da minha mãe foi em 76. Meu irmão nasceu em 77 ou em 78. 76. Essa é a geração do meu pai, é a primeira geração da ambição. E a primeira geração do divórcio. E nós temos hoje
Não, nós temos agora mais uma geração, vou mostrar outra. Então, nós temos mais uma geração, que é a geração pós-ano 2000, que é a geração do quê? Da realização pessoal. Estuda, faculdade, estudar faculdade. Pastor, é errado? Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas os pais só ensinaram isso, como ganhar dinheiro, e esqueceu de falar como produzir valores. Vou repetir devagar. Os pais ensinou os filhos a como ganhar dinheiro, mas esqueceu de ensinar eles a produzir valores. Dinheiro tem preço, mas aquilo que é família é de imensurável valor. Pergunta básica para a gente dormir com esse barulho, chupar essa manga, dormir com esse barulho, roer o caroço e dormir com esse barulho. A gente, sim, dormir tranquilo. Quais os valores e princípios que nós, eu e você, queremos produzir, ou estamos produzindo na nossa casa, para colher dobrado em 2025? Qual que é a mensagem do bispo e da bispa para 2025? Porção dobrada. Quais são os princípios e valores produzindo dentro de casa, que vai ajudar eu, a Virgínia e a Isabela, a conquistar tudo em dobro no ano que vem? O pastor está falando de dinheiro? Pode ser, mas eu estou falando também, muito bem, meus amados, também, mas estou falando de caráter, vida, família, zelo, cuidado, respeito, amor, dedicação. Ontem, pena que o senhor não teve mais tempo para falar ontem, né? Como é que foi? Interesse, dedicação e qual que foi o outro? Interesse, dedicação e tempo. Interesse, dedicação e tempo. Se a pessoa, disposição, dedicação, foi disposição. Se a pessoa não tem a disposição por falta de tempo, é porque ela nunca teve interesse. Que coisa fantástica. Você dá uma mensagem, meu irmão. Dá estudo isso aí. Então, querido, nós vamos viver nessa geração. Pastor, então, eu vou ler um texto para falar para os irmãos como que está a geração de hoje. Tá? Vou ler um texto para os irmãos como que está a geração de hoje. Aí eu vou apresentar a geração de hoje. Paulo escrevendo a Tito no capítulo 1, a partir do verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, na fé que compartilhamos, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixei você em Creta, olha só, acompanhe comigo lá. Deixei você em Creta, para que coloque em aqui, o que ainda não está. Aí você vai constituir presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Eu fui o modelo para você, Timóteo. Eu fui exemplo para você, Timóteo. Eu fui a pessoa que colocou ordem na vida e instruí você. Agora vai em Creta. E Paulo fala, Tito estava assim, Paulo, mas o que eu vou fazer aqui em Creta? Ele falou assim, eu te deixei em Creta para você colocar em ordem o que ainda não está. Aquela palavra que o senhor falou para mim, que o senhor quer falar com o GC, com os líderes, quando eu li isso aqui, veio na mente na hora. É isso mesmo, aquilo que não está em ordem, o senhor tem que colocar mesmo, bispo. O senhor é líder, o senhor e a senhora tem história. As pessoas ficam andando com vocês e igual o senhor falou, de traição. Não, gente, pelo amor de Deus, é colocar assim, e amor não falta em vocês. Não tem assim, vocês são carismáticos, vocês são comunicativos e são amáveis, mas tem que entrar em ordem mesmo, tem que ser, Deus te deu a palavra, Deus deu a instrução, tem que colocar, bispo, tem que colocar, é assim, porque é assim que vocês creem, é assim que nós vamos crescer. Ninguém constrói isso aqui do zero, porque é um cara que tropeçou, caiu, bati a cabeça, estou querendo montar uma igreja, vamos construir uma igreja? Vamos, se der certo. Não, tem que ter graça, tem que ter chamado, tem que ter virtude. Aí Paulo está dizendo, eu sei quem você é, Tito, eu sei, eu te conheço, porque o início ele vai falar como filho, como um pai. No final você vai ver ele dizendo, na final da carta, como um filho serve ao pai, Timóteo me serve. Eu sei quem você é, Timóteo, eu conheço o seu caráter, eu conheço a sua história, eu vou te deixar em Creta, coloque em ordem, porque tem coisa que ainda não está. Vocês conhecem os seus discípulos, o senhor conhece os seus pastores, os de fora, traz mesmo para perto, fala, gente, é assim não caminhar, não é mandar, é trazer a luz, agora vai ser assim. Quem achar que não dá, eu espero, acho que todo mundo, porque o que o pessoal fala bem de vocês, eu quero crer que todos são muito sinceros e honestos. Toda a igreja, fora daqui que eu ministrei, que está ligada ao bispo, pelo amor de Deus, sou apaixonado em vocês. Continuando, o que ainda não está, verso 6, um presbítero
Ele vai colocar em ordem. Agora, o que está em desordem, pastor? Deve ser o quê? Marido de uma só mulher, ter os filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Tem uma tradução que fala assim, ó, que eles não sejam acusados de perversão sexual e de serem, não é agressivos não, de serem desrespeitosos. É porque essa versão aqui, ela é a NVI, que não sejam acusados de perversão sexual e que não sejam, né, agressivos, que sejam desrespeitosos. Ele está dizendo que as pessoas têm que ter o filho crente, gente, pelo amor de Deus. Eu falo para essa menina aqui, ó, eu uso a mesma frase que eu uso ontem: você não tem motivo para fazer escolha errada. Eu e sua mãe casamos virgem, sou o primeiro namorado de sua mãe. É porque eu converti com 16 anos, fiz umas barrelinhas no mundo aí, eu era muito baguncento, mas eu e sua mãe casamos virgem, só nos conhecemos depois do casamento. Nosso namoro foi santo. Você não tem motivo para escolher escolha ruim. Então pensa bem quem você vai escolher. E eu falei para ela, não me enrola muito tempo não, porque eu não quero filho dentro de casa com 25 anos fornicando e eu tendo que ficar carregando pecado dos outros aí não. Prefiro administrar seu casamento do que ficar administrando pecado seu de solteiro, transando aí, pondo essa cabeça que não funciona. Falei, quando casar, minha filha, faz um favor para mim. Falei, inclusive ontem nós conversamos sobre isso. Faz um favor para mim, não compra uma casa muito longe para você não deixar de me visitar, mas não compra muito perto, que eu não quero ser aqui em casa todo dia não. Eu não quero ser aqui em casa todo dia não. Que ela brincou, falou, mãe, vou ter filho e tal, aí quando eu sair, a senhora vai cuidar dos netos. A Virgínia, o quê? Vou cuidar? Eu falei, não, minha filha, eu vou curtir, visitar aqui. Então não compra uma casa muito longe, para você não deixar de vir visitar seus velhos. Mas também não compra muito perto, então você vai querer vir aqui todo dia aí? Não vem não. Você já atrapalhou há 16 anos, você atrapalhou curtir sua mãe. Né? Resolve aí nesses próximos anos aí, marra o bigode, né? Termina aí termina o ensino médio aí, vai eu gostaria que você fizesse uma experiência de 1 ano na Jocum, com missões e tal, e já volta meio com os bigodes amarrados. Traz um homem para vir conversar comigo, no mínimo, melhor do que eu, no mínimo, melhor do que eu. Agora olha aqui, querido, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, e aqui quando fala bispo, irmão, olha só para o casal, nossa, aqui está falando do obreiro, aqui está falando do crente, do líder da casa, tá? É claro que tem responsabilidade aqui, tem ordenações, mas quando ele fala aqui, olha só, sejam irrepreensíveis, não orgulhosos, não briguentos, não apegado ao vinho, não violento, não deseje lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de desfrutar e de refutar os que se opõem a ela. Olha o que Paulo está dizendo, instruindo o que é colocar em ordem, o que é preparar para receber porção dobrada para os dias que estão chegando. Olha o próximo, aqui é que eu quero parar. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Aqui está falando da aliança, tá? Dos que tinham aliança. É necessário que eles sejam o quê? Pois estão, mais forte agora, pois estão o quê? Pastor Antônio, olha o que Paulo está escrevendo para um menino. Timóteo era um menino, Timóteo também era um jovem. Para um jovem, essas pessoas precisam ser caladas, porque elas estão arruinando família, não está arruinando igreja, não está arruinando o cofre, não está arruinando as ofertas, está arruinando famílias inteiras. Olha, querido, olha o que Paulo escreve para Tito. Estão arruinando famílias inteiras, por causa do testemunho, porque são ingratos, gananciosos, permissivos, meu irmão, isso aqui é muito sério, querido. Ensinando coisas que não deve, tudo por ganância. Eu li Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 3, que os homens seriam amantes de si mesmos e ainda mais gananciosos.
ensinando coisas que não deve, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, que está falando para a igreja, tá? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Olha o que Paulo afirma, tal testemunho é, ponto final. Paulo está dizendo, isso aí não é conversa não, viu? Isso aí não é fuxico gospel não, isso aí não é fake não. O que está pondo no Instagram aí, ó, na rede social aí da igreja de Creta, é verdade. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda severamente, para que haja saúde saúde aonde? Fé está ligada a... Fé está ligada em cuidar da... Quem não cuida não tem, mas quem tem fé... Não tem fé, é porque não cuida da... Mas quem tem fé... E Paulo está dizendo, para que sejam sadios na fé. Se a fé está ligada à família, para que seja sadio onde a fé deles? Em casa. Olha só que interessante. Essa frase que Deus colocou no meu coração, querido. Pode anotar, produzir. Essa frase entrou, essa mensagem que está nesse último livro que eu lancei. E essa frase está lá, tá? Pais que não cuidam de suas famílias potencializam a ruína da sociedade e o aborto dos vínculos afetivos. Todo rompimento afetivo, todo laço familiar rompido é a partir da falta de cuidado dos pais, irmãos. Escute o que eu vou falar, irmãos. Me perdoe, isso serve para mim. Me perdoe. O bispo já me ouviu e ele sabe. O pastor Antônio talvez já tenha me ouvido também nisso aí. Eu falo. Filho só faz o que pai e mãe permite. Não me venha dizer o contrário, porque não é. Então, se o pai e a mãe permite, não adianta procurar a bispa para ajudar com terapia do aquilo que você tolera. Não reclama daquilo que você tolera. A Isabela só faz o que eu e a mãe dela permite, ponto final. Isso não é conselho, isso não é negociável. Um dia ela conversa, pai, e depois que eu casar, pai, faz algo desrespeitoso aos seus pais, se eu não vou lá, minha irmã, e, como que o senhor falou, como é que nós falamos? Se eu não vou lá e quebro sua cara, e se o seu marido entrar, ele apanha também, e se o pai dele e a mãe dele estiver perto e entrar, apanha também. Ah, pai, se eu estiver morto, eu peço para Deus para ressuscitar, só para mim te dar um couro. Se algum dia você desrespeitar sua mãe, seus avós e seus tios, não é negociável. Isabela, você tem WhatsApp? Você tem Instagram? Você tem canal seu do YouTube? Twitter? E-mail? Facebook? Ah, pastor, porque é errado. Lá em casa. É só quando a mãe dela decidir. Aí a gente acha que ainda não é tempo. Apesar que ela tem, ela usa o meio da mãe dela a hora que ela quiser. O WhatsApp, que a Virgínia que sofre, tadinha. Porque os grupos estão tudo lá, das meninas, quer conversar com ela, agora está na dança, está tudo lá, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Mas lá em casa é assim que funciona. Filha, você fica pedindo para nós ter rede social? Você chega e diz, pai, me dá, mãe, me dá. Porque a última vez que ela pediu, ela tinha mais ou menos 12 anos, eu falei, a cada vez que você pedir, eu vou aumentar mais um ano. Aí ela parou. Isso aqui para mim é uma frase que eu procuro seguir a vida, tá, irmãos? E ensino sobre isso aqui. Olha só que interessante, eu vou repetir. Agora eu vou concluir o capítulo 1 de Tito. Paulo escreveu. Eles afirmam que conhecem mas por seus são detestáveis e vamos lá, todo mundo, desobedientes. São detestáveis e todo mundo. E para qualquer boa obra. Boa obra é só fazer na igreja, bispo? Só pregar e evangelizar? Ou fazer algo dentro de casa é uma boa obra? Ter caráter é uma boa obra. Pagar as contas é uma boa obra. Honrar a esposa, honrar marido. Respeitar filho. Então aquilo lá não é para os bispos somente, não é só para os bispos e obreiros, irmãos. Porque está falando desqualificado para qualquer
boa obra. Qualquer boa obra. Irmãos, eu estou lendo Bíblia para vocês não fazem noção da riqueza desse conteúdo. Eu sei, bispo, trago Deus como testemunho, eu sei o que Deus me entregou. Eu sei, bispo, o que Deus me entregou. Não é fácil ministrar sobre isso, sabe por quê? Porque isso aqui tem que passar dentro de casa. Eu estou pregando diante da minha mulher e da minha filha. Isso tem que passar primeiro pela minha casa. Isso aqui tem que passar primeiro pela minha casa. Isso aqui foi uma frase, também está nesse livro. Olha só que frase que Deus ministrou no meu coração. A relação dos pais na sua disfuncionalidade produz filhos rebeldes e disfuncionais Por isso, querido, a sociedade está doente porque quem está doente? Os nossos? E os filhos estão doentes porque estão doentes os seus? E se estão doentes os pais, os filhos estão doentes Isso que eu falo. Uma família saudável torna uma igreja saudável. Uma igreja saudável santifica e traz saúde para a sociedade. Não é possível falar sobre adoecimento na sociedade sem antes trazer um olhar para dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família, trazer para dentro de nós. Pastor, por que então esse olhar tem que ser dentro da nossa família, dentro de casa? Vai tirando foto aí, viu, irmãos, que eu preciso terminar agora. Essa frase aqui, porque só enxergamos a vida lá fora quando discernimos o olhar da vida familiar aonde? Quem eu sou? Sabe aonde é o crivo da aprovação, bispo? Bispo, ali é quem eu sou, porque o olhar começa lá. É esse olhar da família para mim poder enxergar o olhar da sociedade. Por isso que uma das maiores marcas hoje das famílias que predominam é a sua disfuncionalidade. Por que as nossas famílias então estão cada dia mais disfuncionais, pastor? Por que cada dia mais as famílias estão disfuncionais? Porque o modelo de família que temos hoje, o quê? O modelo de família que temos hoje não funciona, querida. Agora vem para a gente terminar, que eu falei que ia terminar bem chocante, né? Quando não funciona, nós temos então estabelecido na sociedade se morre a família, meu irmão, acabou tudo. E a morte, alguém tirou foto, eu já vou passar. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão o quê? Arruinando? Só repetindo aí o versículo de Tito. Famílias inteiras. Esse é o modelo da família que nós temos nos dias de hoje. Hoje nós temos a pior geração de pais da história. Isso aqui, meu irmão, isso aqui está tudo, eu coloco porque isso aqui está visível, tá? Pode filmar, colocar. Aqui, sabe por que ela se tornou isso? Todos os filmes pornô que a mãe dela fez, a Gretchen, tinha que levar ela porque ela não tinha com quem deixar. Os 7 maridos que a mãe dela teve enquanto ela estava dentro de casa, abusou da mãe e abusou dela, além de violência doméstica. Esse camarada aqui na Inglaterra foi considerado o primeiro homem monstro. Fizeram uma entrevista com ele e perguntaram por que ele decidiu virar um monstro. Sabe qual foi a resposta dele? Eu prefiro parecer com um monstro do que parecer com os meus pais dentro de casa. Prefiro relacionar com alguém do mesmo sexo, porque dentro de casa meu pai nunca foi figura para mim, minha mãe sofreu, não quero sofrer. E essa aqui é a geração que não quer, que prefere se vestir diferente de todo mundo. Estou falando de vestimenta, pintar cabelo, não, meu irmão. São os rebeldes. O meu próximo livro, meu irmão, está pronto, eu já falei com o bispo. Falta eu pagar mais uma parcela lá da Kelps e mais 18 mil reais para produzir o próximo. Geração ferida, o grito silencioso da rejeição. Irmãos, eu já tenho a agenda de gente esperando esse livro ficar pronto, para comprar e para mim lá ministrar, porque ele é o meu módulo 2 do meu seminário de cura emocional, onde eu trabalho mais só sobre a rejeição. Claro que tem outros temas, mas sobre a rejeição, falo também de mais específico sobre as 5 esferas do abuso. Então hoje nós temos o que? A pior? Produzindo cada dia mais, cada vez mais, pais disfuncionais produzem deformidade no caráter dos filhos. É essa geração que nós temos hoje, querido. Pastor, mas
tem na Bíblia isso, essa questão dos pais, da vida fútil, da vida vazia? E não é que tem, meu irmão. Quando eu descobri esse versículo, meu irmão, eu tremi as bases. Pastor Antônio, olha o que o irmão Pedrinho, Pedro, Pedreira, Pedrada, escreveu para nós. Portanto, estais ciente que não foi mediante a valores perecíveis, que foste resgatado da vossa maneira, o quê? De viver e sem, que por ensino e educação recebeu de quem, irmãos? Olha o que Pedro está escrevendo há quase 2000 anos atrás. Talvez mais, talvez um pouco menos. Vocês não foram resgatados desses valores perecíveis. Agora tem uma tradução que eu gosto, eu não sei se é a ARA ou se é a Internacional, é a Almeida Atualizada, que fala: fosse resgatado da vossa maneira fútil de viver e sem sentido, que por ensino e educação recebeu dos seus pais. Querido, olha a responsabilidade. Fala para mim, querido, essa geração aqui é responsabilidade de quem, gente? É responsabilidade de quem, gente? Estou dizendo que a Isabela não pode errar na vida, não. Com certeza, o João já errou na vida, a Isabela já errou, mas naquilo que era princípio e valor que vocês estabeleceram, eles cumpriram, sim ou não? Cumpre, meu irmão, mas já erraram, sim ou não? Vocês corrigiram eles, sim ou não? Não só às vezes você tem que arrochar o João, arrochar a Isabela, Isabela, vem cá, peraí, vou te mostrar, sim ou não? Mas você olha para eles hoje, você vê que eles estão cumprindo os princípios e valores, a base, bispo. Estou dizendo que eles não vão errar. A Isabela pode errar na vida. Agora, as escolhas erradas é decisão dela. Motivo ela não tem para escolher. Motivo ela não tem. Então, se ela vir com uns quarta-feira aí para cima de mim, meu irmão, com uns calça frouxa aí, um joelho rasgado, cueca freada de bicicleta na cueca, se vir para cima de mim, meu irmão, eu vou falar para ela, ó, a coisa vai dar ruim. Você quer? Então, minha irmã, você escolheu, agora sustenta. Se ele não ameaçou sua vida e não está te batendo, aí a gente dá um jeito. Agora você tem que tomar cuidado até nisso, porque se um camarada fizer alguma coisa com você, aí o Adriano me falando, você vai ter que visitar seu pai na cadeia. Se o camarada te bater, se alguém, principalmente te matar, você vai ter que, você não vai se morrer, você não vai visitar, né? Mas você vai ter que visitar seu pai na cadeia. Então as escolhas dela é determinante a partir do que eu e a mãe dela, dos princípios que ensinamos. Então, queridos, para a gente concluir, então, pastor, qual seria então esse modelo, esse modo das igrejas nos dias de hoje, que vemos nos dias de hoje? Olha só o modelo das famílias, perdão, falei igreja é família, tá, perdão, das famílias nos dias de hoje. Esse é o modelo de família hoje. Isso aqui eu tirei por respeito aos irmãos, que os irmãos sabem que não tinha tanguinha não. Você sabe que ele estava ali, ó, nu com a mão no bolso. Que, se eu não me engano, foi no início de 2022, se eu não estiver enganado, ou 2023, uma peça de teatro no Rio Grande do Sul. Isso aqui, sabe quem é esse aqui? Filho do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Foi a criança mais nova do planeta a mudar de sexo. Eles criam que ela era homem, era mulher que nasceu no corpo de homem, é filho. Hoje é uma menina. Eles investiram milhões, que são bilionários, hoje estão até separados. É o primeiro filho. Eles entenderam que ela nasceu num corpo, era um homem, mas era para ser mulher, uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Foi a criança mais nova do planeta a ter mudança de sexo. Hoje aqui é o padrão do casamento, a adoção de filhos, ou aqueles que alugam barriga, ou as mulheres que alugam esperma. Isso aqui é a geração das igrejas que está crescendo hoje, está crescendo, viu, irmãos? Esses dois pastores aqui eram casados. E hoje lideram uma das igrejas da Lana Holden, que agora você viu que foi ordenada apóstola, né? Viu? Foi ordenada, ela e a esposa dela foi ordenada apóstola agora. A Tammy Gretchen, sabe a Tammy Gretchen? É diácono, né? É diácono da igreja dela, foi batizado e serve ceia, foi batizado na igreja dela. Foi filmado no dia, foi ao vivo o batismo da Tammy Gretchen. Isso aqui é a geração dos trans, que não é trans, né? Quer ser homem e se engravidam. Tem corpo de homem, a Tammy Gretchen não mudou de sexo. Ela pode engravidar. Se ela não retirou o útero, ela pode engravidar. Então, esses aqui são os homens, as mulheres que querem virar homens, né? Tomam um hormônio, mas não mudam de sexo e se engravidam. Como podemos então, pastor, projetar para 2025? Eu quero projetar a minha casa, a minha família, para vivenciar essa porção. Eu quero projetar isso.
vivendo os princípios desses 2 versículos que eu vou ler para vocês. Acompanhem comigo, por gentileza. Com muitas outras palavras, advertia e insistia quem? Salvai-vos dessa. Atos 2:40. Significa que havia muitas palavras, com muitas outras palavras. Foi ali o Pentecoste, várias pessoas pregando, mas a mensagem era uma só. Qual que era a mensagem? Salvai-vos dessa geração perversa. Agora eu vou falar só os princípios. E o segundo versículo, a prática dele, para que venham a tornar-se o quê? Puros e sinceros, filhos de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração e na qual vocês brilham como astros no universo. Pastor, quais são os 5 princípios para a gente orar aqui agora? Primeiro princípio, ouvindo o Espírito Santo. Como que começa aquele primeiro texto? Em muitas outras palavras, advertia e insistia o Espírito Santo. Segundo princípio que eu tiro desses 2 textos, sendo luz dessa geração, como astros que brilham no universo, sendo luzeiros que indicam, que dá norte, que apontam. Querido, eu e você temos que ser exemplo. Queremos porção dobrada para 2025, que a nossa família seja modelo para resgatar outras famílias. Alguém olha para a família do pastor Antônio e diz: rapaz, eu tenho que copiar essa família. Rapaz, essa família aqui é diferente. Olha para a família do Adriano, da Virgínia, olha para a Isabela. Rapaz, eu preciso conhecer como que essa família vive. Essa família é exemplar. Porque, então, sendo luz no meio dessa geração, é no meio da geração. Pai, eu não oro, João 17, não oro para que os tires do mundo, só peço que os guarde e os livre do mal, porque eles são do mundo e precisam da tua palavra para falar do reino. Pode ler depois a oração de Jesus em João 17. Sendo também o quê? Sendo, para que venham tornar-se puros e sinceros, o quê? Filhos de Deus. Sendo puro, haja pureza de caráter, pureza nas finanças, pureza na congregação, irmãos. Vou fazer uma pergunta aqui para o bispo e para a bispa, vocês vão responder em uma só voz. O senhor conhece o seu povo. Daria ou não daria para mais gente estar aqui hoje? Daria ou não daria, bispo? Sendo puros e sinceros na família e na igreja. Na igreja, irmãos. Qual que é o próximo? Sendo para que venham tornar-se puros e sinceros filhos de Deus. Sinceridade parte da verdade, irmãos. Aquilo que é certo, aquilo que é o sim para aquilo que é certo. Sinceridade é a verdade do sim, do certo. Sinceridade. Para que então venha: pastor, eu quero porção dobrada na minha família para 2025. Eu quero o ano da multiplicação. Nós temos que o quê? Vivendo para que venham tornar-se puros e sinceros o quê? Filhos de Deus. E por último, para a gente orar. Não acabou. 5 princípios, no mínimo. Tire foto. Pastor, eu quero essa porção. Amanhã eu vou estar aqui com a minha família, celebrando com a palavra do bispo e da bispa, ungindo aqui, apresentando minhas primícias, apresentando meus pedidos de oração. Coloque isso no seu coração. Traga para a sua família, pelo menos, sente com o marido, com a mulher, sente com os filhos e traga. Vamos viver isso, ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ser luz para que brilhe. Porque, querido, essa aqui é uma das maiores frases que eu ministro no Brasil. É essa: a maneira como enxergamos a família é a maneira como enxergamos a vida. A maneira como enxergamos a família é a maneira como enxergamos a vida. Sentado do jeito que vocês estão, querido, eu queria orar pela sua casa. Eu vou passar rapidamente aqui para o bispo. Eu queria orar pela sua casa. Quais são os projetos para 2025 que estão neles princípios e valores de Deus estabelecidos para que eu e você na nossa casa recebamos em dobro? Quais são, queridos? Quais são? Coloque isso diante de Deus agora. Pai das luzes, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Concede-nos a bênção do teu bom depósito
e esteja sobre nós a generosa janela dos teus celeiros. Que essa palavra, Deus querido, primeiramente passe por mim, passe pela Virgínia e passe pela Isabela. Queremos viver cada princípio, Deus, como filhos do Senhor, para que possamos nos tornar irrepreensíveis no meio de uma geração depravada e corrupta. Para que a minha casa, para que a minha vida, a vida da Virgínia, para que a vida da Isabela seja modelo. Também abençoa aqui, Deus, como ministro do Evangelho, a igreja do Senhor, a igreja Luz Noroeste. Declaro sobre as famílias, todos que estão aqui, os que não vieram, essa palavra de vida, virtude e graça, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, eu declaro a bênção para 2025. Nós vamos produzir vida, virtude, graça. Nós vamos produzir alegria, porção dobrada do Senhor na nossa vida, na nossa casa. A alegria, a graça de Deus vai voltar para a nossa casa, vai voltar para a sua casa, meu irmão. Não é tempo de desistir, é de se apegar na esperança e de ouvir o Espírito Santo, de ser luz nesse mundo, de ter sinceridade, de viver a fidelidade do Evangelho e da família, ter um coração voltado para Deus, adoração e ser santo como Ele é. Em nome de Jesus.